Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, mas nós tivemos problemas técnicos de novo. Esse contexto, né, é o que nos cabe nesse momento. A gente fica à mercê das tecnologias, né? Nós temos hoje o terceiro encontro de um ciclo de debates que começou há 2 semanas. Eu sou a Virgínia Lousada, sou professora da Faculdade de Educação da UERJ, Maracanã. Sou coordenadora do GEPAI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas, Avaliação e Infâncias. E professora credenciada no PROPED também, e hoje eu recebo 2 visitas muito ilustres, 2 pessoas muito conhecidas na área da educação infantil, 2 pesquisadoras, assim, estou me sentindo muito honrada. Queria agradecer a Jordana por ter nos ajudado a costurar esse encontro, e o nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre a inclusão da educação infantil no PNLD. Enfim, deixa eu apresentar logo a Patrícia e a Fernanda, embora vocês já conheçam, mas assim, vocês sabem que a academia ela tem os seus ritos, né? Então eu tenho que fazer jus ao lugar que eu ocupo, não é isso? Então vamos lá, vou tentar fazer uma versão resumida aqui, né? A Patrícia Cursino é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro. Foi professora de Educação Infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Ela é professora do Departamento de Didática da UFRJ e também é professora do PPGE de lá. Professora associada, né? Ela coordena o Laboratório de Estudos em Linguagem, Leitura Escrita e Educação, que é o LEDUC, e também o Grupo de Estudos e Pesquisas em Infância, Linguagem e Educação. A Maria Fernanda Rezende Nunes é professora titular em Educação Infantil, Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Possui a graduação em Psicologia, também pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Educação, mestrado e doutorado em Educação, mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio. Os currículos são extensos, eu dei só uma situada para aquelas pessoas que estão chegando e não conhecem muito, para elas terem uma noção de onde a gente fala, tá bom? Podemos começar pela Patrícia, o que vocês acham? Pode ser? A gente tinha combinado de eu começar e depois então a tudo bem, Patrícia. sem problema nenhum. O que vocês acham de 15 a 20 minutos? Assim, acho que é legal a gente ter mais tempo para o debate. Pode ser? Ótimo. Então, mais uma vez, obrigada, Fernanda e Patrícia, por estarem aqui com a gente, né? E eu tenho certeza que será uma tarde bem legal. A gente vai sair daqui bastante incomodado, pensando em mil questões, tá bom? Então, Fernanda, está contigo. Tá bom. Então, boa tarde, Virgínia, boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos e a todas, né, que vieram participar desse encontro. A gente vive momentos e sentimentos muito contraditórios para nos saudar. Se, por um lado, é um prazer podermos bater papo, discutir, refletir, né, sobre o tema da política pública, da educação infantil e do PNLD, né, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, por outro, essa situação só se torna possível dessa forma, né, pelo nosso isolamento físico, assistindo aí às ações desse desgoverno, que, a despeito dos apelos, das críticas e das pesquisas científicas demonstrarem outros caminhos, vem se empenhando, né, na banalização da vida. Bom, mas é muito bom estar aqui, agradeço a Virgínia, a Patrícia é uma companheira, parceira de muitos e muitos anos de trabalho, de vida. O grupo de pesquisa Educação Infantil e Políticas Públicas, que eu coordeno, né, lá na Unirio, e o grupo de pesquisa LEDUC, né, o laboratório que a Patrícia coordena, ele vem fazendo projetos conjuntos, como, por exemplo, o projeto Leitura Escrita na Educação Infantil, que foi feito numa parceria também com a UFMG, um programa de formação de professores de educação infantil, que aborda o tema, né, da leitura e da escrita, tema esse que toca, né,
o tema principal também do PNLD aqui, que a Patrícia vai, então, falar mais a miúde do edital de 2022, com as questões do Programa Nacional de Alfabetização. Também queria fazer referência rapidamente ao Grupo Infância, Formação e Cultura, coordenado pela Sônia, por mim e pela Alexandra Pena na PUC, que vem formando aí muita gente, esses grupos de pesquisa, que hoje estão na Unirio, estão na UFRJ, estão na UERJ, na Rural, na UF, enfim, nas nossas universidades públicas, né, para a gente citar apenas elas, mas são muitas outras, colégios de aplicação, professores da educação básica, enfim, então saúdo a todos. Eu queria começar assim, falando um pouco desse artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 48, né, que diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse é um ideal, né, a ser atingido por todos os povos, nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tenha sempre em mente, né, os princípios, esses princípios, e se esforce, através do ensino e da educação, para promover o respeito a esses direitos e liberdades, né, com medidas progressivas, né, que são de caráter nacional, mas também internacional, para assegurar o seu reconhecimento e a sua observância. Bom, o quanto a gente ainda luta por esses direitos que são para todos, mas que devem ser pensados nas especificidades de cada sujeito, nas suas diferenças, né? Então, a gente vê que esses direitos eles são atravessados por aspectos relacionados a gênero, a cor, a nível socioeconômico, local de residência, urbano, rural, as questões do campo, dos povos indígenas, da floresta, enfim, à medida que essas especificidades vão se tornando presentes, ou seja, visíveis nas políticas públicas e sociais, elas passam, então, a ser meta. Aí, novas demandas são criadas que viram instrumentos de luta. Então, vidas negras importam. Miguel, João Pedro e tantas crianças que, por racismo e condições desiguais, estruturais da nossa sociedade, sofrem, morrem, e algumas resistem para viver, para resistir e para fomentar novas demandas, né? Então, esses direitos civis e políticos, né, trazidos lá da Revolução Francesa, que marcam a primeira geração dos direitos humanos, vão fomentar outros movimentos de independência contra a escravidão, contra a exploração dos povos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu trouxe aqui, vai incorporar esses direitos da primeira geração, os políticos e os civis, mas também aqueles provenientes, né, das lutas contra os horrores da Segunda Guerra Mundial, genocídio das pessoas judias, ciganos, homossexuais, enfim. E aí fomentam o direito ao trabalho, a salários dignos, que vão estar nesse caldo, né, que vai desembocar na nossa Constituição de 88. Passados esses 30 anos, ainda é visível também o desrespeito à diversidade cultural, ao meio ambiente, né? O desrespeito ao meio ambiente agora tão presente e atuante, né, nesse governo atual, com a devastação da Amazônia, a poluição do ar, da água, acúmulo de lixo. Essas são novas demandas que surgem em busca dos direitos à paz,
né, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, o que a gente e principalmente a autodeterminação dos povos, né? E isso é o que chamamos de a terceira geração dos direitos. Como podemos perceber, essas novas demandas surgem e se complexificam. Lutas até então seccionadas passam a se articular com racismo e segurança pública, e também, por exemplo, quando é dever do Estado hoje, a partir de uma medida do STF, né, que é dever do Estado tratar gênero e sexualidade na escola. A Marielle Franco é um exemplo clássico, né, da necessária e importante articulação dessas especificidades sociais. E a educação infantil? Né? A educação infantil, ou seja, as crianças dentro do sistema de ensino, também é um outro exemplo, né? Porque ela entra na agenda da política de direitos. A Constituição reconhece o direito à educação como o primeiro dos direitos sociais, né? Assim como o direito do cidadão e dever do Estado. O direito do trabalhador passa também, né? Antes direito do trabalhador, passa a ser também direito da criança. E lá no artigo 208, além de falar da obrigatoriedade da educação gratuita, né, e obrigatória dos 4 aos 17, vai falar também que todas as etapas da educação básica são acompanhadas por meio de programas suplementares. O que são os programas suplementares? Material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. E aí, por essa razão, começam a se estabelecer diretrizes, regras, né, e recursos vinculados a planos e modos de dar substância a esse direito. Ao explicitar esse direito à educação infantil, elencou-se formas de realizá-lo, tais como gratuidade, qualidade, proteção legal ampliada, enfim, são instrumentos jurídicos postos, né, à disposição dos cidadãos para efetivá-la ou exigi-la em caso de omissão. O que muda? Não basta pensar a educação infantil para as crianças de 0 até 6 anos, mas pensar numa educação infantil que atenda às suas especificidades. Crianças ribeirinhas, do campo, da cidade, filhos de casais homo, hétero, de refugiados que têm direito, migrantes, moradores de rua, ou seja, trazer toda essa complexidade que atravessa a nossa sociedade na difícil arte de educar. E os livros didáticos e materiais educativos, o que eles têm a ver com isso? Eles têm que expressar essa sintonia, né, com os princípios da etapa educativa, os direitos, as demandas que entraram na agenda da política e essas novas demandas que vão surgindo, né? Afinal, isso é educação, né? Puxar o fio da história, trazendo as questões do passado, né, para contracenar com o presente e formular o futuro. Bom, a gente pode pensar avaliação, educação infantil e PNLD em diferentes vertentes, né? A gente pode pensar nessa avaliação do programa como política pública, a gente pode pensar na avaliação enquanto monitoramento do programa, edital e gestão, a gente pode pensar o próprio processo de avaliação dos livros, né, que são elegíveis e selecionados, e a gente pode também pensar as decorrências do programa na ponta, o que induz aí que tá
deixando todo mundo em polvorosa, é a questão da alfabetização, que a Patrícia vai tocar nisso, né? Então, a gente combinou que eu faria um pouco o histórico político, né, desse programa, e depois ela vai, então, tratar desse PNLD de 2022, que é para a educação infantil. Então, só mais algumas palavrinhas, né? Vale dizer que esse programa é o mais antigo dos programas voltados à distribuição das obras didáticas, né? Então, ele se iniciou com um decreto, né, que vai criar o Instituto Nacional do Livro em 1937, né, 1937, e ao longo desses 80 e tantos anos, o programa, claro, ele foi se modificando com diferentes objetivos, nomes e também nas suas formas de execução. Eu não vou me estender nos decretos, mas eu queria citar pelo menos o de 38, né, que diz que a primeira política de legislação e controle da produção e da circulação do livro didático no país. E aí ele diz o seguinte: é livre no país a produção ou a importação dos livros didáticos, e eles têm que ser autorizados pelo Ministério da Educação. Então, aqui eu aponto uma primeira questão que eu acho que é importante, que é a relação da esfera pública com o setor privado na produção e na autorização do livro didático. Uma relação sempre cheia de conflitos, né? A gente vai ver que logo, aí eu estou pulando, né, muita coisa, não daria tempo aqui, mas eu queria citar também, em plena ditadura, né, de 1960, militar, tiveram acordos, MEC-USAID, né, da Agência Norte-Americana para Desenvolvimento Internacional, e que esse acordo vai assegurar, né, recursos para o livro, para a distribuição gratuita de livros, mas quero chamar a atenção que não foram só recursos, mas também, quando a gente produz livro didático, a gente está produzindo ideias, valores, visões de mundo, de educação, né? Agora, e por outro lado, alguns pesquisadores vão dizer que esse acordo fomentou muito o mercado editorial brasileiro, quer dizer, é como um tema traz muitas franjas, né, para a gente discutir. E aí eu pulo lá já para a década de 90, quando se cria a FAI, e o programa, então, do jeito com uma outra nomenclatura, que é realmente PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, né? Que traz importantes reformulações, entre elas o fim da participação financeira de municípios, uma vez que municípios pobres não distribuíam livros, as escolas ficavam sem, enfim, isso não era para todos. E também leva o programa a ter recursos e a ficar sobre as abas do FNDE, em termos de garantias de recursos financeiros para o seu provimento. Cria-se um fluxo regular de verbas para aquisição e para distribuição desses livros, e com recursos são definidos também critérios para avaliação do livro didático. Aí, assim, a relação do mercado com as escolas, né, nesse momento, que é 1993, 1996, enfim, ele tem várias fases. Muitas vezes o Ministério não tinha como dar a conhecer a todas as escolas e a todos os professores os livros, né, que seriam por eles escolhidos. Então, as editoras também corriam na frente, né, para mostrar o seu material. Tinham vários lugares que o próprio Ministério não chegava, mas as editoras chegavam, né? Se a gente for ver o número de livrarias que tinham, ainda no início da década de 1990, nesses 5.000 municípios brasileiros, a gente vai ver que muito mais da metade, 80%, não tinham livrarias. Então, essa relação, mais uma vez, do mercado com as escolas e com os professores. E aí,
com a questão da avaliação do livro didático, que não é mais uma mudança de capa e uma repaginação nas ilustrações, o processo de avaliação fica, então, dando uma regulamentação nessa relação do público e do privado. E aí os livros com erros conceituais, as universidades se fizeram parte de comissões de avaliação, tem o guia do livro didático, enfim, tem muito material aí para quem quiser pesquisar. E aí eu já queria chegar a apontar que somente em 2001, quando alguns livros do PNLD são voltados para alunos com deficiência visual, então a gente vai vendo como é que os direitos também vão demorando a chegar, né? Quando eles chegam e quanto eles demoram a chegar. E em 2017, então, o que acontece? O programa ele vai unificar as ações de aquisição e distribuição dos livros didáticos e literários que eram do PNLD e com o Programa Nacional de Bibliotecas da escola. Então, ele vai unificar a partir de um decreto, né? E aí ele passa a se chamar Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que se destina a avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa. Esse programa, só aí que ele incorpora a educação infantil, finalmente. Esse finalmente vem entre aspas, e aí eu estou terminando. A primeira aspas é porque, embora o programa tenha ampliado o seu foco, ele não mudou a sua sigla, PNLD. Continua igual. Com livros de português, matemática, geografia, história. E aí eu quero dizer que a sigla ela deixa marcas, sem dúvida, algo que o livro didático, diferente de um material didático para as crianças, que pode ser brinquedos, jogos, né, a própria literatura, então há uma certa grita dos educadores, como livro didático para crianças de creche e pré-escola. Mas e os materiais de apoio às práticas educativas foram incluídos nesse decreto? Foram? É retórica? Essa é uma importante questão de pesquisa e é uma importante pergunta que nos ajuda a pensar nesse edital de 2022, né? Porque os editais é que vão também trazer as regras, né, para as editoras participarem desse processo de escolha e de seleção do material. Sabemos que é lei, né? Que a lei é bem mais do que uma carta de intenção. Entretanto, quando ela entra na arena política, de disputa de grupos privados que têm interesse em participar do programa, de governos autoritários que não dialogam com as associações, com as sociedades de classe, ela perde a ideia, por vezes, que a originou, né? Então, essa é uma indagação. O programa, né, tal como a gente pode observar na análise do edital de 2022, ele vai ganhando um outro contorno. E aí, então, eu passo para a Patrícia, né, para dar continuidade a essa conversa, mas continuo dentro dela, inclusive na própria análise dos nossos posicionamentos que a gente tem feito sobre esse edital de 2022 e estou aí à disposição para o debate. Obrigada. Patrícia, está contigo.
Então, quero agradecer também o convite, né, saudar aqui os nossos ouvintes, né, quem está acompanhando, agradecer muitíssimo essa oportunidade e eu quero começar por onde a Fernanda terminou, mas eu vou citar aqui uma frase do Walter Benjamin, que viveu, né, o período muito de chumbo, né, um filósofo que foi também perseguido pelo governo nazista, né, em que ele vai falar um pouco da questão histórica, só para fazer essa ponte aí com a Fernanda, né? Em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como vencedor do Anticristo. O dom de despertar o passado às centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. É a tese 6 do Conceito de História do Walter Benjamin, né? Eu trago essa questão porque é impressionante como nós estamos vivendo esse momento em que o Benjamin nos ajuda muito a pensar. Quando ele fala assim, a gente não pode pensar em progresso, né? Porque o progresso ele não significa que a gente está progredindo numa linha, né, num linear, né? O progresso, então ele vai fazer radicalmente contra a ideia de progresso. E a gente pode pensar numa atualização. Então, como é que a gente atualiza? A gente traz a história dos vencidos para o presente, para que a gente possa escrever essa história. E uma frase muito conhecida do Walter Benjamin, que é escovar a contrapelo, né? Então, dar um outro rumo, desviar e poder alterar. Nós estamos num momento em que muitas conquistas e muitas questões que foram difíceis de termos chegado nelas, como a Fernanda trouxe assim, toda essa história de luta, especialmente, e aqui a gente vai estar falando especificamente da educação infantil, né, está sendo desconsiderada, para não falar de mais do que desconsiderada, né, porque eu acho que tem uma visão extremamente desrespeitosa, muitas vezes, com essa história e com os documentos, tudo que foi produzido ao longo de um período de conquistas, né? Então, esse PNLD, ele está sendo a propaganda do atual governo, é que foi uma grande novidade. Vocês devem estar vendo o próprio ministro falando que ela, pela primeira vez na história, vai se distribuir livro didático para educação infantil, pré-escola, né? Como se fosse assim uma grande novidade. E, de fato, mas uma novidade que não foi, de forma alguma, discutida com o campo da educação infantil, nem muito menos com todos os documentos de cunho mandatório que estão postos pela educação infantil, quais sejam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular, muito questionada, não vou falar de base aqui, mas a própria base, que nesse momento os municípios estão sendo alçados a implantar, ela está sendo. O livro didático proposto está na contramão até da própria base. A própria Undime já escreveu uma carta, né, se posicionando contra o edital, porque ele vai criar uma contradição, e já está criando uma contradição. Porque, na verdade, esse edital ele não vem de uma demanda do campo da educação infantil. Ele é um edital que vem da demanda da Política Nacional de Alfabetização. Então, tudo o que nós estamos vendo neste programa é colocar a educação infantil a serviço da alfabetização, da preparação para a alfabetização. Então, toda aquela construção das especificidades da educação infantil e de paradigmas importantes que a gente conseguiu conquistar pelas diretrizes e que está presente na base,
e que vai ser muito difícil da gente poder implantar até mesmo a base, que a base traz questões muito complexas e de difícil compreensão, como, por exemplo, os direitos de aprendizagem, como, por exemplo, os campos de experiência, que as pessoas entendem de forma parcializada, quando ele é totalmente entendendo a integralidade da criança, né? As diretrizes, elas trazem a criança como centro da proposta pedagógica, isso é muito difícil, né? Então, quando as diretrizes trazem o que é o currículo para a educação infantil, ele é um currículo que ele precisa levar em consideração os saberes das crianças e aquilo que é produzido, que foi produzido, que pertence a esse repertório todo que a humanidade construiu de ciência, de arte, de tecnologia, né? De tudo, né? Então, esses conhecimentos, então, isso é exigente em relação ao professor. Quando implantar as diretrizes curriculares, a gente não teve oportunidade de fazê-la à medida necessária, nem no governo passado, a gente conseguiu, de fato, um grande plano de formação de professores, né, para a compreensão desses paradigmas que se altera, né? E agora a gente já está dentro de um outro momento em que se toda essa conquista da educação infantil dessa ideia de que a criança sendo o centro da atividade, isso ainda não foi assimilado na sua totalidade, embora a gente fale a exaustão, né? O discurso esteja muito voltado para dizer a criança é o centro da proposta, as interações e a brincadeira, né, é o que deve mover, são os eixos que movem todo o processo. A gente sabe que isso ainda está no nível, desculpa, no nível do discurso, né? E não no nível da prática, né? Então, a gente precisa ter a clareza de que a própria concepção ela não foi efetivada na sua prática. E aí você já vem esse outro governo trazendo a Política Nacional de Alfabetização para dentro do que poderia ser algo fundamental para a educação infantil, a distribuição de materiais de apoio pedagógico e livros de literatura infantil. E a gente também fala aqui do livro que a gente tem visto, que é uma produção muito inicial agora, mas que tem muita qualidade, que é o livro informativo nesse formato que seria de literatura infantil. Porque a gente genericamente chama literatura infantil todo livro destinado à criança, né? Mas a gente sabe que a literatura ela tem um status da fruição, da ficção, né? E o livro informativo, a proposta básica interlocutória com este leitor é passar um conhecimento das diferentes áreas do conhecimento, né? Então, o que acontece? Esse PNLD ele tem três objetos, né? O primeiro objeto é um manual, né? Para creche é só um manual, né, de professor impresso e também um vídeo tutorial, né? Para a pré-escola, além disso, ele inclui então o livro didático, né? O livro didático que depois ele vai com maior detalhe no objeto 3, que é o manual para a alfabetização, para preparar para a alfabetização, né, que está muito explícito que ali deve conter uma série de conteúdos que o PNA né, traz, né, que seriam ligados à literacia familiar, à literacia emergente e outra numeracia, ou seja, há termos importados de Portugal que não fazem parte de todo o processo nosso de construção dessa questão do que seria o letramento, né? Eles trazem uma tradução do literacy
uma tradução portuguesa, mas também, se você for ler os materiais portugueses, não com essa restrição, né? E o que acontece? O PNA, ele, eu sempre falo o, mas é a, porque é a política, não é o plano, né? É a política de alfabetização, porque o projeto chama-se, tem 2 projetos da política que dizem diretamente respeito à educação infantil e que estão, de alguma forma, presentes nesse edital, que é o Conta para Mim, que seria as famílias lerem livros para as crianças, e tem toda uma visão de família completamente equivocada, e dizendo como os pais têm que ler para as crianças, né, dentro de uma perspectiva muito de que os pais não sabem, muito instrucional também aos pais, falando muito pouco em afeto, falando muito pouco ou nada, né? Nessa parte do encantamento, nessa parte da importância das crianças poderem entrar nesse mundo ficcional e, a partir daí, brincar, e, a partir daí, uma série de ampliações, né, de mundo, né? E quando a gente fala em ampliações de mundo, a literatura ela te dá essa possibilidade de olhar para si, né, e olhar para o outro, olhar para o mundo, né? Então, essa literatura também não é contemplada. Então, você não só tem o objeto 1, que é esse para pré-escola, né? O livro didático e para a creche esse manual e todos esses manuais, como quando chega na parte que assim, nossa, agora chegou, né, o que mais nos interessa, que é a literatura infantil. A literatura infantil, ela também tem uma série, tem um quadro, inclusive, no anexo, que vai falar que habilidades e competências cada tipo de livro tem que estar desenvolvendo desde os bebês. Então, não é para o encantamento dos bebês, não é para a relação, é para ensinar algo específico, habilidades específicas. Existem livros que são para as crianças lerem ou manipularem, e livros para serem lidos. Ora, qualquer um que já botou um bebê no colo para ler, ou uma criança bem pequena, sabe que a criança quer exatamente o livro que você está lendo para ela. Né? Não tem livro que é para ler e livro que... Não existe isso. Né? A gente sabe que a criança também não lê. Quer dizer, ela lê do seu jeito, fazendo antecipações a partir daquilo que você leu. Né? Então, ela se apropria, inclusive, de uma linguagem, de termos, de vocabulários. Então, ela aprende muito com essa leitura. Aprende também a parte linguística, ninguém está tirando isso. A literatura, aliás, é uma grande porta aberta, né, ao mundo letrado, ao mundo da cultura escrita. Né? A literatura, e aí a gente também tem feito essa ressalva. Livros informativos, as crianças são muito curiosas, elas querem saber, de repente, sobre as abelhas. Né? Você tem um livro sobre os dinossauros. Né? As crianças têm interesse em elementos dos mais variados que estão no mundo, sobre os vulcões, enfim, né? E as crianças pequenas que eu estou falando. Né? E uma coisa também que fica lá, assim, a gente fica, é lamentável, né? Porque o livro de literatura também ele tem temas, né? Foram eleitos temas, né? Então, assim, há uma confusão, o edital ele confunde o que é tema, do que é gênero, né? E do que cabe à literatura. Então, na hora que tem a descrição do que deve ter uma ilustração, é da gente chorar, porque assim, nenhum estudante de um curso de artes visuais diria, do primeiro período, diria o que está ali, né? Que as ilustrações têm que ser ilustrações realistas. Desde quando ilustração de livro literário é realista? Coloridas. Quer dizer, um livro em preto e branco, um livro que tem toda uma estética mais diferente, não é bom. Né? Com personagens bem definidos. Gente, é realmente um desconhecimento. Quem fez o edital, não sei se ficou tão voltado para o PNE, para a política, e para essas que desconsiderou o que tem sido discutido de forma muito potente nos diferentes
nos diferentes estudos sobre literatura, literatura infantil, sobre até discussão com os autores, né? Então, eu queria, não sei se o tempo já está muito esgotado, mas assim, todos os 3 objetos são problemáticos nesse edital. E puxando a sardinha para a questão dessa live, dessa avaliação na e da educação infantil, a gente vê que tem aqui uma intenção, sim, de você fechar, né, algumas, entre aspas, competências e habilidades, que não são as que estão na Base Nacional Comum, né, da BNCC, da educação infantil, não estão nem na BNCC, nem muito menos nas diretrizes curriculares. Eles criaram algo que eles chamam, que está lá dentro da descrição da política, né, de alfabetização, e com objetivos explícitos de subordinar a educação infantil à alfabetização, mas dentro de uma perspectiva muito direcionada a questões assim muito, eu diria, restritas, né? Não se coloca às crianças, nesse momento, essa ampliação de mundo, e sim a restrição a conteúdos, que nós sabemos que nessa faixa etária, o conteúdo em si, quando a gente tem essa visão de passar um conteúdo, a gente tem aí uma discussão que vai na contramão, né? Na contramão da própria possibilidade de pensar a criança como centro do processo educativo, né? Então, o professor de educação infantil ele tem que ter a escuta, então, essa questão da escuta, a questão da observação, para, a partir das indagações das crianças, ele devolver perguntas e ele poder, nesse diálogo, trabalhar as diferentes possibilidades das crianças se experimentarem, conhecerem, se conhecerem, e a brincadeira é básica nisso, né? Então, quando você já tem esses conteúdos muito pré-determinados, eles acabam sendo o foco de um trabalho muito direcionado, né? E, ao ser direcionado, eu tenho, inclusive, possibilidades de ter descritores muito fechados, com possibilidade de avaliação também muito fechada, né? Então, e aí sim a gente pode dizer que esse edital ele já está sendo direcionado, de fato, né, para uma avaliação das crianças, né? E não o que temos discutido na área da educação infantil, inclusive está postulado no plano, no PNE, né, no Plano Nacional de Educação, que nós precisamos avaliar a oferta, né? Porque a Fernanda já falou das desigualdades. Nós temos um país totalmente desigual. Aquilo, a gente sabe que tem ainda um fator muito preponderante ainda, desde o início da escolarização, né? Que é as famílias de classes menos favorecidas, elas têm já uma, entre aspas, defasagem, né? Que precisa, não falo de uma educação compensatória, feito se falava nos anos 60, mas a escola precisa estar aberta justamente à cultura no sentido amplo, porque quanto mais ela fecha a cultura estritamente escolarizada, ela está deixando mais estreito esse universo. Então, aquilo que a gente acha que está ajudando para a alfabetização, ela é inadequado para uma criança pequena, então ela vai ser uma visão muito instrucional, né? Muito quase que behaviorista, para que a criança possa responder a determinada situação imediata. E aí ela é treinada, né? Então, quando é mais fácil você treinar o professor, porque essa também é a mentalidade do vídeo guias e do guia, é mais fácil você treinar um professor, treinar as crianças e depois você avalia de uma forma tão restritiva quanto a proposta, né? Então, eu penso que esse PNLD, né, primeiro, ele tem um equívoco
vários equívocos, né? Equívoco em relação ao que a área produziu para a educação infantil, o que as diretrizes formularam e a base, o BNCC. Tem um equívoco do que é a literatura infantil e a função da literatura infantil nessa faixa etária, né? Ela não é para ensinar especificamente nada, mas se ensina tudo, porque ela é para ensinar a vida, a existência, a questionar o mundo, né? E é fundamental quando a criança tem que pensar sobre as coisas, ela tira do lugar comum, né? Ela traz a linguagem também de uma outra forma, ela amplia vocabulário, ela faz muitas coisas. Ampliar vocabulário não é qualquer coisa, é ampliar mundo, é ampliar conceitos, né, sobre o mundo. E o terceiro objeto é totalmente, está inclusive escrito, totalmente voltado para todas as questões da Política Nacional de Alfabetização, que parte de evidências científicas focalizadas numa única forma de pensar a ciência, que seria o que eles consideram evidências, são pesquisas experimentais, e nós temos um mundo de outras referências de pesquisa que não as pesquisas experimentais, porque nós não temos como fazer pesquisa experimental estrito sensu, como a gente está fazendo agora, por exemplo, em época de pandemia, tem muitas pesquisas experimentais de placebo, então isso é pesquisa experimental necessária, né? Mas na educação infantil, então aqui vai ter uma sala placebo, e a outra sala não, então eu vou experimentar tudo aqui e aqui não, e aí eu vou fazer um comparativo. É isso que eles estão chamando de pesquisa com evidências científicas. E outra coisa é a base, que eles também trazem, única, de uma parte das ciências cognitivas, porque eles não podem nem dizer que é a ciência cognitiva no seu sentido amplo. Então, não se fala de sociologia, não se fala de antropologia, não se fala de psicologia, não se fala de pedagogia, daquilo que construímos também no campo educacional, e quem elaborou a política são pessoas dessas áreas, não das áreas que eu falei, mas da área da cognição. Então, desqualifica totalmente o campo. E aí, tem uma questão também que a gente tem dito, a pluralidade de ideias que circulam, que a gente sabe que temos, nós divergimos de alguns colegas, etc. Daí a gente conversa, a gente tem possibilidade de diálogo e tem várias formas de pensar a alfabetização, não pode ser uma única forma. E aqui a gente faz esse alerta, né, que essa única forma ela é focalizada, sim, para avaliação das crianças e, mais ainda, né, eu diria que é para esse material já está pronto, está beneficiando algumas pessoas, alguns grupos, porque não dá tempo para se fazer o material com a especificação que eles querem, com a nomenclatura que eles estão pondo, e com todo esse detalhe, se não for um material já pronto, porque até agosto esse edital você vai ter que estar inscrevendo as obras, né? Então, avaliação. Então, veja bem, digamos que alguns autores transgridam e enviem outras obras. Elas serão, aí vem a avaliação, elas serão eliminadas, porque elas não estão de acordo com a especificidade da especificidade da especificidade que está no edital. E uma outra coisa que é mais grave, vai induzir a uma produção extremamente medíocre, especialmente não precisa nem induzir, porque já tem, né? Já tem uma produção, tem produções de ponta na literatura, mas também tem produções que a gente poderia dizer que não são tão boas assim, de qualidade, né? Então, você vai induzir a mediocridade, né? Então, da produção, né? Então, eu queria aqui dizer que, de fato, nós temos aí um problemão com esse PNLD 2022 e que muitas questões eles trazem para a gente. Fernanda e Patrícia, muito obrigada. Tá? A gente está bombando, já tem várias questões aqui, vários comentários. Eu queria começar fazendo meio que um histórico também de uns anos para cá,
tem acontecido algumas iniciativas que eu acho que fazem parte desse contexto. Eu costumo dizer que o cerco está fechando, né? Essa questão da alfabetização na educação infantil, né? Como política. Nós temos tido algumas iniciativas nas políticas, né? Nesse sentido. Então, em 2017, a gente teve a inclusão da pré-escola nas ações para professores e gestores de escolas que atendem a pré-escola, do PNAC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa. Em 2018, a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que alterou o SAEB, em 2013. Antes dessa mais recente alteração, que é o nosso próximo webinário, né? Que é a inclusão da educação infantil. Tá? Então, a ANA, primeiro, ela altera o SAEB, cria-se uma prova para alfabetização, e em 2018 ela passou a ser do segundo ano, ela substitui a Provinha Brasil, que era uma prova que era aplicada no início e no final do ano letivo no segundo ano. Como eu já disse, em 2019, né, houve a inclusão da educação infantil no SAEB, e eu não vou entrar na questão do SINAEB, que foi anterior, foi 2016, se não me falha a memória, porque são cenas dos próximos capítulos, né? Porque tem uma história bem interessante aí, né? Enfim, para a gente conversar. Em 2019, nós tivemos, né? Você já citou, fiz aqui o deverzinho de casa, né? O Plano Nacional de Alfabetização. E agora, falando textualmente, aqui, aliás, né, é impressionante, né? Programas e ações voltados à promoção de alfabetização baseada em evidências científicas, isso já falou, né? Quer dizer, o que a gente faz não é científico, né? Eu adoro essas questões, né? E aí ele vai citando textualmente, né? Várias vezes baseado em evidências científicas, evidências provenientes das ciências cognitivas e tal. Ele vem citando a educação infantil, né? Incentiva práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia. Espera aí que eu vou chegar lá. Crianças na primeira infância como público-alvo, né? Do público-alvo. Valorização do professor de educação infantil, professor alfabetizador e por aí vai. Né? Agentes envolvidos no PNA, professores de educação infantil, professores alfabetizadores. Tá, vou parar por aqui. Tá? E nós temos agora a inclusão da educação infantil no PNLD. E aí, eu começo com uma pergunta engraçada, assim, transmissão de pensamento, porque eu já ia fazer mesmo. Aí a Marina, nossa querida Marina, conhecida, né, de vocês, que eu acho que é um momento que a gente precisa reafirmar o óbvio. Tem várias pessoas dizendo assim, nossa, contra o processo, mas já conversou tanto sobre isso, meu Deus do céu. Ontem uma amiga minha da UF, a Andrea Serpa, que aliás tem um canal de YouTube maravilhoso em que ela brinca, ela canta, ela faz um monte de coisa, falou assim, meu Deus, eu não aguento mais ter que falar que para quê a letra cursiva, umas coisas assim, inclusive na educação infantil, né, que a gente ouve por aí, né? E aí a Marina pergunta assim, como vocês duas compreendem a experiência de leitura escrita, né, na educação infantil? E aí eu vou juntar uma segunda questão, que é polêmica, que é para vocês conversarem mesmo, né? E que raio é isso de alfabetização na educação infantil? Acho que temos, assim, vocês duas já colocaram, temos concepções em disputa, né? Concepções de infância, de alfabetização, de avaliação. Aliás, a própria minuta lá, né, do PNL, eu fiz a questão de olhar e eu fiquei impressionada com algumas contradições, eu chamaria assim, né, entre aspas, né? Por exemplo, fala, né, nos critérios eliminatórios que tem que ter respeito à legislação, às diretrizes, às normas oficiais relativas à educação infantil. E aí fala que a avaliação, né, porque tem um guia de preparação para alfabetização sem intenção, não pode ter intenção classificatória. Né? Quer dizer, você fala o tempo todo no documento, né, que é material didático para pré-escola, criança, mas aí você fala que não pode ter fins classificatórios. Eu, como pesquisadora de avaliação, tem um buraco aí, né? Tem uma lacuna aí para a gente conversar, né? Então, nesse sentido, né, gostaria que vocês respondessem a Marina e a minha provocação também. O que vocês consideram como experiência de leitura e escrita na educação infantil? O que é a alfabetização na educação infantil, né? Desse lugar de pesquisadores, né? Você também é um professor. O que é isso? E eu também gostaria, vou
e a gente faz o segundo bloco. Eu também gostaria que vocês falassem, conversassem com a gente o que raios é esse negócio de pré-alfabetização, por favor. Que isso tem aparecido. Eu vou deixar vou levantar a bola para vocês falarem, porque eu acho que a gente precisa conversar seriamente. O que é isso, pré-alfabetização, né? Acho que a gente precisa conversar muito sério. Eu não sei qual das duas quer começar. Então, eu acho que eu posso começar porque eu posso continuar na minha linha, né, na questão da história e da política, e aí a Patrícia continua também, né, na linha enfim, dos próprios conceitos. Isso não é uma questão velha, isso não é uma questão nova, isso é uma questão que existe desde sempre. Eu que já estou, né, há muitos anos, né, nessa estrada, né, eu quero lembrar vocês, os que ainda não eram nascidos, que logo no início, em 80, depois 90, mesmo depois da LDB, o nosso sistema de ensino ele tinha uma coisa, principalmente Rio de Janeiro, mas muitos outros estados, né, tinha uma coisa chamada classe de alfabetização. E depois tinha o primeiro ano, né? Então, nós tínhamos o ensino fundamental de 8 anos e nós tínhamos uma coisa já criada há muito tempo, chamada classe de alfabetização. E aí eu quero que vocês pensem por que o nosso sistema, né, no caso do Rio de Janeiro, criou essas classes de alfabetização. Por quê? Não eram para todos, até porque não era obrigatório e, por isso, todos não tinham acesso a essa classe, né, de alfabetização, mas existia no sistema. Quando é que isso acaba? Isso acaba quando entra o Fundef. Na época era o Fundef, que era um fundo, tal como hoje é o Fundeb, que vai financiar, né, vai não trazer novos recursos, são recursos que já existem, né, mas vai angariar recursos para o ensino fundamental. E as classes de alfabetização estavam fora de receber esses recursos. Então, o que aconteceu? O sistema foi se adequando a essa nova ordem, que era uma ordem do financiamento. Então, as classes de alfabetização eram para aquelas crianças que ainda não tinham 7 anos, na época era a idade obrigatória. E, com isso, nosso sistema de ensino foi mudando, as crianças de 6 anos e o ensino fundamental de 9 anos vão ampliando, e pergunto, e a pré-escola, né? Então, havia também, é claro que tem uma concepção muito inovadora da educação infantil, mas tem práticas que já existem há muitos anos, né? A Maria Malta, me lembro na defesa de tese da Patrícia Cursino, dizia assim: a gente tem antes da alfabetização, a escola antes da alfabetização e depois da alfabetização, né? E aí, essa escola antes da alfabetização é o quê? Né? Então, nessa disputa entre as etapas, também os professores e os novos professores vão assumindo práticas, né, que não são alfabetizadoras, né? Não se chamam alfabetizadoras, mas tem rabo de alfabetização, tem cabeça de alfabetização, tem, enfim. E é claro que a gente vai trazer uma nova concepção sobre isso, e a Patrícia vai falar muito em cima de um programa que a gente fez de leitura e escrita na educação infantil. Aproveito para já fazer a divulgação, né? Não é fake news, a gente só divulga coisa que está lá, o site é www.projetoleituraescrita.com.br, que é um programa de formação de professores gestado num governo democrático, com várias universidades, e ele vai, então, fazer a proposta, né, da formação com material
de apoio para esses professores, tá? Sobre leitura e escrita na educação infantil. Patrícia? Bom, pegando aí o que a Fernanda jogou a bola, né? É importante a gente dizer que quando as crianças tinham 7 anos e entraram para o primeiro ano, a alfabetização parece que estava resolvida, porque assim, ninguém estava questionando, mas quando teve essa passagem, essa ampliação e a passagem das crianças de 6 anos para o primeiro ano, começou um problema enorme, né? Porque os municípios muitas vezes não tinham equipamento, a gente tinha que botar. E, por outro lado, a pré-escola também, mais adiante, foi também obrigatória. Então, começaram tanto a incluir crianças muito pequenas, muito até abaixo da faixa etária de 6 anos, no primeiro ano. Então, mas eu não vou entrar nesse detalhe aí, porque a Fernanda já falou, mas nós tivemos até no meio do ano passado, se não me engano, teve uma audiência que o Supremo Tribunal teve que determinar o que já estava determinado pelo Conselho Nacional de Educação, a data 31 de março, para botar as crianças no primeiro ano. Né? Então, já isso é uma questão da política, mas também nós temos assim o campo da educação infantil. Isso é mundo afora, né? Porque o Peter Moss é um pesquisador inglês que ele já tem dito isso. Né? A relação entre a educação infantil, o pré-escola, com o ensino fundamental obrigatório é tenso. Né? Não é tenso só no Brasil. Né? Então, assim, tem grupos que consideram que as funções específicas da educação infantil e não querem nem conversar lá com o ensino fundamental. Isso aqui é nosso. Né? Outros que têm um preparo, né? que colocam a educação infantil a reboque do fundamental. E ele até propõe que tenha uma conversa, né? que possa conversar, que possa ter um trânsito entre um e o outro para que a gente possa se entender o que cabe a cada um. Né? A gente sabe que as crianças são muito curiosas, então as crianças elas estão no mundo, pensando no mundo. Né? Ninguém fecha os olhos se ela está vendo a formiga ou se ela está vendo a letra. Né? Eu sempre digo isso, porque assim, a letra até é maior que a formiga, né? Se você pensar em cartazes. Né? Então, a criança está lá na minúcia das pequenas coisas também. Então, ela tem interesse para saber. Né? Então, ela tem interesse para saber as coisas que estão nesse mundo. E no mundo letrado, a gente tem aí, como diz o Paulo Freire, um letrume. Né? As crianças estão aí cheias de letras, o nome de mil coisas, o nome delas, o nome da rua, e o número do sapato, e mais isso, mais aquilo. Então, as crianças também estão. E a Emília Ferreiro, ao fazer final dos anos 70, né, a pesquisa dela, mostra que a criança, ao pensar no mundo, ela também está criando hipóteses sobre a linguagem escrita. Né? Mas, assim, antes de Emília Ferreiro, nós vamos ter nos anos 30 o Vygotsky falando, olha, as crianças, elas pensam o mundo. Né? Ele faz até uma crítica a Montessori com a questão de fazer os exercícios, né? Que hoje a gente até hoje vê, né? de traçado da letra. Né? Se a gente tem que... A criança está adquirindo uma linguagem, isso é algo fantástico em termos do que acontece com a criança culturalmente, e a questão do pensamento, ela tem outras possibilidades de pensar o mundo. Né? Isso é uma coisa linda que também Paulo Freire fala, né? Quando ele fala a leitura de mundo precede a leitura da palavra, depois da leitura da palavra ela tem que voltar para a leitura de mundo. Quando ele fala isso, é de uma beleza que às vezes as pessoas não entendem, como a gente passa a ver o mundo de outra forma. Né? Eu vou dar aqui um brevíssimo exemplo. O Bartolomeu Campos de Queiroz, um dos últimos livros que ele escreveu, chama-se Vermelho Amargo. E esse vermelho amargo era o tomate que a madrasta cortava e dava para um pedaço para cada filho. E, na medida que os filhos foram saindo da casa, as fatias foram ficando mais grossas. Né? Eu nunca mais olhei os tomates da mesma maneira.
né? Depois que essa imagem do vermelho amargo, que era aquela faca que cortava, e ele dizia que era raiva também daquela mulher de ter casado com um homem viúvo com 6 filhos, né? Então, imagina, né? É, é, é diferente, né? O nosso olhar para o mundo fica diferente, né? Quando a gente traz a literatura ou traz toda a discussão que a gente tem de uma linguagem, e especialmente que tem uma organização, né? E outros autores vão falar desse lado organizador, né, da linguagem escrita. Mas o que a gente está aqui pensando, porque a gente negou a palavra alfabetização na pré-escola? Porque o que aconteceu com a palavra alfabetização? Ela se tornou, por várias razões que não vai caber aqui, tem que fazer outra live para falar, né, sobre essa história, ela se tornou só uma coisa muito restrita, que seria a apropriação do sistema de escrita alfabética. Ora, nosso sistema nem é só de escrita alfabética, né? Ou a apropriação, a relação fonema-grafema, que é difícil de fazer, mas virou isso, alfabetização. Esse processo de ensinar e aprender a codificar e decodificar, quando a língua não é código, e tem muitas outras discussões aí. Entretanto, quando ela se restringiu a isso, perdeu aquela coisa que o Paulo Freire dizia, que era o que seria o letramento, que seria o quê? A criança entender o que está no mundo, a criança poder entender que tem muitos usos para essa linguagem, que é uma linguagem que serve a coisas que não, diferente do que a linguagem verbal oral, que é diferente da linguagem visual, que é outra coisa. Né? Então, quando a criança começa a entender os usos, as funções, então é isso que a gente. Então, assim, a gente pode dizer que a gente talvez foi um erro da nossa área não falar de alfabetização, porque a gente acabou nessa armadilha de que a alfabetização é só o decifrar. Porque se a gente for pensar que todo esse mergulho da criança, né, nesses contextos letrados, e que a escola tem a obrigação de, naquele processo que a gente traz nas diretrizes, de articular os conhecimentos das crianças com os conhecimentos científicos, culturais, etc., que estão no mundo, né, do patrimônio nosso, artístico, cultural, natural, etc., a gente tem aí que estar respondendo às crianças também sobre tudo que elas perguntam. Se elas perguntam, essa é a letra do meu nome? É, essa é a letra do seu nome. E essa letra é a letra de quem? A gente não vai omitir de perguntar. Se as crianças estão se alfabetizando, até podem, elas podem se alfabetizar, mas não cabe à educação infantil sistematizar, né, procedimentos que coloquem as crianças num lugar de uma aprendizagem extremamente direcionada, que não é a forma como as crianças pequenas aprendem. As crianças aprendem de corpo inteiro, de forma integral, integrada. O que a gente quer? É botar a criança sentada, com a folhinha na frente, várias horas para fazer isso. O que acontece naquele dia? Ele fica um dia para fazer o dever, para fazer a tarefinha. E o que a gente, ao fazer a tarefinha, a gente está deixando de fazer? Outras discussões fundamentais para a educação infantil, que é a criança se expressar de diferentes maneiras. Não tem só uma expressão. Eu não gosto nem de falar assim, citar o Malaguti nas 100 linguagens, porque está muito batido, mas assim, como é que a gente compreende esse processo das diferentes linguagens? A gente tem que compreender que a linguagem corporal é básica. E o próprio Bakhtin vai falar, a gente não fala só, a gente aqui está falando, está gesticulando. Qual é a nossa dificuldade dessa mídia? Que a gente não tem o tridimensional, a gente só tem o bidimensional. A gente pode saber alguma coisa da expressão do outro, da ênfase que o outro dá, né, dos acentos, mas a gente não sabe outras, o gestual corporal no tridimensional. Né? Então, enfim, essa questão ela fica muito difícil da gente dizer assim, não tem alfabetização na educação infantil. As crianças podem se alfabetizar, porque se isso for um desejo, se essa for uma iniciativa de uma criança, no seu processo, mas eu, como professora, não me cabe fazer todas as crianças
ouvirem e participarem de situações. Levanta a boquinha, papá. Como está agora. Que as crianças... Isso não é para a gente. Isso é atividade lúdica, de lição nada. Brincar é outra coisa. Brincar, a criança escolhe, né? Isso não é a brincadeira que está lá, né, nas diretrizes. Gente, esse é um assunto muito longo, eu já me estiquei muito, mas eu acho que talvez tenha sido um erro mesmo, né? Hoje a gente talvez tenha que dizer, olha, a gente tem alfabetização na educação infantil, mas não é essa que vocês estão dizendo, porque a criança precisa sim ter contato com o mundo letrado, com os livros, brincar com os livros, virar o personagem, né? É isso que a gente quer, né? Depois eles são lobo, depois eles morrem de rir, depois a gente cai no chão com eles, a gente brinca também. É nesse sentido que a gente pensa que é importante, né? E é muito importante, porque toda a leitura que a gente faça de uma forma mais descontraída, a gente consegue que as crianças digam coisas incríveis, que as crianças pensem coisas incríveis, e uma fala com a outra. Isso é fundamental, né? Agora, não é fundamental você ficar tirando palavrinha, como a gente viu, nós temos um texto aí, Fernanda, que está publicado no Caderno de Pesquisa do ano passado, né? Que a gente mostra qual é a diferença entre as atividades do pré-escola, que a gente viu, e do primeiro ano. Talvez nenhuma. Tem mais diferença da creche para a pré-escola do que da pré-escola para o primeiro ano. Por quê? Porque os professores botaram na cabeça que eles têm que fazer. Destaca a palavra. Agora, era baratinha, vamos copiar a palavra baratinha. Né? Bar de quê? A professora fica fazendo isso na pré-escola, quando em vez de brincar de ser dona baratinha. Né? Em vez de brincar de ser a dona baratinha, eles querem que escreva dona baratinha. Assim, então... Não faz nem bem uma coisa, nem bem outra, porque as coisas não vão fazer tão bem o que a gente está achando que vão fazer, porque não está adequado a elas, né? Então, é um pouco isso. Vamos passar adiante. Sim, eu acho que Obrigada assim, pela a nossa pergunta. dificuldade com essa questão da alfabetização, né, na pré-escola é porque a gente parte do princípio de uma infância universal. Se a gente entende que as crianças são diferentes, elas se desenvolvem, né, aprendem e se desenvolvem de maneira diferente, que elas têm contextos diferenciados, por que não, né? Por que eu vou negar informação se aquela criança está nesse processo? Isso é um crime, né? Agora, o problema, né, nessa perspectiva, eu penso que é o seguinte: como eu trabalho com a ideia de uma infância universal, então eu comparo essa criança com a outra. A criança que se alfabetizou, ela está ok, é o esperado. A outra criança, ela tem algum problema. Isso é criminoso, né? Então, isso é um erro que muitas vezes a gente acaba cometendo, né? Porque a gente parte do princípio de padronização. Aí estou trazendo uma discussão muito cara na área da avaliação. Quando a gente entende, né, que os percursos de aprendizagem são diferenciados, aí eu acho que não tem problema nenhum, né? Isso não vira uma questão. A criança está chegando lá, lindo, né? Sejamos felizes, né? Isso. Agora, a criança que ainda não chegou, aí estou usando as palavras da minha orientadora, né? Vamos oferecer as oportunidades para que no tempo dela ela consiga chegar. Enfim. E o mais grave, viu, Virgínia, quando você fala isso, é quando a gente tem testes internacionais com objetivos dessa criança universal ser universal mesmo. Sim. Então, o mesmo teste que eu faço no Brasil, eu faço na África, eu faço na Europa, eu faço nos Estados Unidos. Então, aí eu vou ter ranqueamento né, de crianças e países. Né? Eu acho isso seríssimo. 3, né? Eu acho isso seríssimo. E mais ainda, quando a gente está pensando, claro, na criança, e tem que pensar nela, mas a gente tem que pensar, no nosso caso, nos contextos, né? Nas políticas municipais. Sim, o que está sendo oferecido. Né? A gente tem que ver que a educação infantil, tal como o ensino fundamental, e o médio também, ele é descentralizado. Então, a educação infantil ela acontece
a partir da perspectiva desses 5.550 municípios brasileiros que nós temos, com 5.000 e tantos secretários de educação, equipes pedagógicas, enfim, e com contextos muito diversos, muito diversos. Então, eu queria trazer para essa conversa a questão dos direitos que eu fui elencando lá atrás, que ela tem que se articular, né, com essas especificidades que têm realmente culturas diferenciadas e muito diferenciadas, né, sobre a própria concepção de educação, né? Eu me lembro lá da famosa frase, já que Patrícia citou Paulo Freire, do camponês Cis, quando diz educação. O que é educação para mim? Educação é ter livro, né, uniforme, material. Isso, para mim, doutor, isso nunca aconteceu aqui na minha cidade. Quer dizer, é o camponês Cisso, né, conversando com Paulo Freire sobre essa concepção da palavra educação. E aí a gente tem que ver esses contextos. Por isso que esses programas suplementares eles são tão importantes, sabe? Eu acho que há contradições em tudo quanto é canto e tem algumas questões da política que a gente tem que ir além, assim, a questão da impugnação desse edital, porque o edital ele formula diretrizes para o mercado editorial produzir livros. Então, um edital ele é importantíssimo, porque ele vai criar princípios. A editora, quando ela traz um determinado livro, né, para concorrer a ser elegível e ser selecionado pelo professor, ela vai fazer em cima de um edital. Então, assim, não é... E o manual para dizer como vai fazer. Tem todo o referencial. Afinal de contas, o professor não sabe trabalhar. E é muito interessante que esse referencial desse edital do PNLD 2022, ele traz toda a base, né? Ele se apoia nas diretrizes, mas ele afirma para desdizer, né? Ele diz, eu estou apoiado aqui, mas... E aí entra com princípios que estão em desacordo, né, com aquilo que foi formulado. Então, é bem interessante, porque é uma questão não só de retórica, mas da própria contradição entrando, né, nesse edital, dizendo, ele afirma para anular, para apagar aqueles princípios. Mas o programa em si é um programa fantástico, é um programa que pode... exatamente, ele tem essa característica suplementar, né, de dar a todos a possibilidade de escolha de livros que foram avaliados pelos nossos pares, né, pela universidade. Então o quanto isso é importante. Agora, esse edital ele vai trazer uma concepção única de alfabetização. Ele vai trazer apenas uma concepção. E isso vai radicalmente contra a importância do pluralismo. Sim, das baseado na consciência fonêmica, né, Fernanda? Ele fala o tempo todo, né? Ele vai na consciência fonêmica e está, assim, na Constituição Federal e na nossa LDB, a importância de nós conseguirmos conviver e respeitar com as nossas diferenças. A gente pode divergir, sim, e em alguns momentos aceitar essa escola, outra escola, outra escola, cada uma com uma característica, né, com concepções muito diferenciadas. Se a gente for fazer uma análise breve sobre essas escolas que estão ao nosso redor, a gente vai ver que a concepção de educação, que a concepção de mundo, que a concepção de criança é diferente entre si. Tem umas que querem logo ranquear. Entre na creche, você será um vencedor do Enem. Essa daí, pelo discurso, eu já sei, né, qual é a concepção de educação que está ali. Agora, não pode um edital, né,
trazer uma única concepção de alfabetização eles alegam que é baseado em evidências científicas. Ué, que evidências são essas? Há tantas outras evidências de tantas outras concepções que mostram, né, o Eu próprio queria complementar, construtivismo. Fernandinha. Pode ir, Patrícia. Então, o que eu queria complementar é o seguinte, que isso tudo poderia ser tão diferente, porque, veja bem, o professor, o próprio município, ele vai dizer que não quer livro. Você acha possível, quando sai um edital desse, por mais que seja uma escolha, você negar um material para as crianças? É quase impossível a gente... Não é? É quase impossível você dizer, uma prefeitura dizer não quero livro. Olha o problema que isso vai criar politicamente, né? Quando que o edital poderia ter o quê? Livros de referência para os professores estudarem, em vez de esse manualzinho, né? Livro para compor uma biblioteca do professor para 1/3 do período, ter livros que os professores possam discutir. Isso poderia ter em vez desse manual. Nós, inclusive, quando fizemos uma nota de repúdio, nós colocamos isso, livros de literatura para o professor, não só livro literário para as crianças, mas livro literário para os professores também, para terem acesso à literatura. Outra questão que poderia ter, esses livros direcionados ao público infantil, você ter o livro informativo e o livro literário. Você ia compor uma biblioteca com aquilo que nós temos chamado de bibliodiversidade, né? Que são diferentes gêneros, diferentes objetivos. Você vai ter livros diversos, vai ter de história, mas vai ter também sobre as árvores. Tem um livro lindo, As Árvores da Cidade. Né? Que árvores são essas? Os pássaros do Pantanal. Não sei. Né? Então, assim, a gente tem possibilidades de ter surtir uma escola com bons materiais. Nós temos produções maravilhosas no Brasil. Nós temos artistas premiadíssimos. 3 prêmios Hans Christian Andersen que o Brasil tem. Ana Maria Machado, Lígia Bojunga e o Roger Mello de ilustração. Nós temos grandes autores. Né? Fora... Esses são os premiados, mas nós temos outros, com outros prêmios, sem ser esse internacional. Né? E por que a gente vai direcionar a uma produção empobrecida, não fazendo chegar com dinheiro público, né? Com verba pública, com a necessidade de surtir essas escolas de material de boa qualidade, né? Vamos surtir as escolas com material de péssima qualidade. Isso que assim, a gente fica indignado com isso, né? Porque as crianças precisam ter acesso aos bons livros, elas não vão ter em casa. Né? A gente tem pouquíssima biblioteca pública. Qual é a biblioteca que tem nos municípios? Da escola. A gente tem poucas bibliotecas públicas, especialmente bibliotecas infantis. Pode até ter, às vezes, biblioteca pública, mas é mais adulta. Né? A parte infantil é muito pequena. Então, assim, a escola realmente é um espaço importante de acesso, mas acesso... Né, a bens de qualidade, bens culturais de qualidade. Né? Então, é isso que deixa a gente indignado, né? Porque assim, e a população não tem muito essa noção, e ainda acha que isso é uma grande coisa, ter livro. Olha o discurso do nosso ministro, meu não é, mas, enfim. Do cidadão que está ocupando a cadeira. É que nunca na história teve uma coisa tão fantástica. Gente, isso aí é um mercado que estava sendo represado, pelo amor de Deus. A escola pública não quer isso, graças a Deus não quer. E aí ele diz, não, agora vai ter, porque a escola particular tem. Quem disse que a escola particular é melhor que a escola pública? Qual é a escola particular que é melhor que a escola pública? Meia dúzia, gente. Meia dúzia, infelizmente. Que visa desresponsabilizar o Estado, né? Enfraquecer a educação na perspectiva do direito, né? Aí, a escola particular é melhor, né? A escola pública é uma porcaria, né? Isso é 80% das crianças estão na escola porcaria, porque sim, não é isso? Sim, mas é um discurso terrível, né? Que desresponsabiliza o Estado. Só que a educação, né? Na perspectiva que a gente entende, é direito, né? É direito, é para todo mundo. O Estado tem que oferecer uma educação pública, laica, socialmente referendada, de qualidade para todos e todas, né? Eu queria puxar um gancho aqui,
Algumas pessoas falaram, a gente tem muitos comentários, eu confesso que eu estou com uma certa dificuldade para me organizar aqui, né? Eu peço desculpas, assim, porque eu não consigo citar todo mundo. Mas temos, assim, a Carla Verônica e a Marcinha falam sobre a questão, né? Na verdade, a Marcinha Lima fala sobre os professores que concordam com o uso do livro didático, porque nós temos uma disputa de sentidos e concepções, né? E a Carla fala sobre a relação da família, a família que também acaba referendando essa lógica, né? De que precisa ter trabalho de casa, de que precisa ter livro didático na educação infantil. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A Jordana, nossa querida Jordana, já citada aqui, né? Ela manda beijos para vocês duas e pergunta, né? A proposta do PNA e do Ler para Mim convergem com o PNLD? Seriam documentos articulados que tendem a propor a implementação de uma proposta preparatória para a pré-escola? O Eduardo e o Renan, Eduardo Tacto e o Renan Carvalho, o Eduardo fala sobre a relação sobre a educação infantil e sobre o ensino fundamental. Também, assim como a relação da família com a escola é uma relação tensa, costuma ser, né? E o Renan fala sobre, às vezes, um rompimento brusco. Né? Acho que tem um pouco a ver com aquela lógica de agora é sério, né? E aí eu vou puxar um gancho, né? Que é assim, o que me preocupa muito com o uso de material didático na pré-escola, e a gente fala da pré-escola porque ela acaba ficando ali na berlinda, né? Não, mas é para ela só também, né? Sim, mas a lógica, eu penso, da avaliação classificatória, a lógica de uma infância universal está lá desde o início, né? Mas é mais direcionado na pré-escola, né? A gente bota as crianças sentadinhas para fazer atividade, folha mimeografada, usar o livro didático e as crianças não brincam mais, né? Acho que também revela um desconhecimento nosso sobre a importância da brincadeira como linguagem, né? Inclusive para o desenvolvimento infantil. Então, também queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A gente já está um pouquinho com a hora avançada, eu faço uma seguinte proposta, vejam se vocês concordam comigo. Acho que vocês podiam comentar essas questões e a gente já podia encaminhando para o encerramento, para não ficar cansativo, né? E tomara, assim, que as pessoas gostem tanto que a gente seja obrigado a fazer outros, né? Inclusive presencialmente, que eu não aguento mais ver as pessoas pelo computador. Eu sou tátil, eu fui professora de educação infantil, eu sento no chão, eu abraço, eu dou colo, eu faço de tudo. Eu sinto muita falta disso, eu confesso. Quem começa? Qual das duas? Posso começar. Eu penso assim que essa questão da relação do ensino da educação infantil com o ensino fundamental é sempre, já falei, é tensa, né? Mas há um desconhecimento da sociedade, em geral, de tudo aquilo que tem se discutido sobre o conhecimento sobre as crianças, né? Então, a gente tem outras áreas, né? Nós tivemos um período do século XX que era muita psicologia do desenvolvimento linear, né? Hoje você tem aí outras, a sociologia da infância, antropologia, geografia da infância, a gente tem muitas outras, a filosofia, né? A gente tem muitas outras possibilidades desse olhar mais holístico, né, para as crianças, né? E a gente tem aí né, uma defesa das crianças na sua competência, não mais naquilo que falta, mas naquilo que ela sabe, que ela pode nesse momento dela, né? E essa visão é uma visão complexa, porque é você entender que a criança é co-construtora da sociedade. Ela não está recebendo só a sociedade. Ela transforma ao receber. Essa visão da potência da criança e da agência, né? Tem aquela palavra que a gente não sabe, agency, que a gente acaba traduzindo como agência, né? Então, essa criança, ela é um agente social pleno, ela altera a sociedade, ela não é só sofre a sociedade. Isso, os estudos têm evidenciado isso, né? Mas a gente ainda está muito arraigado nessa visão da criança que não sabe, que não que não faz, e eu é que vou ter que dar tudo para ela, mastigado,
né? E do mais simples para o mais complexo. Isso é outra discussão, né? Essa discussão, Fernanda é psicóloga, sabe isso até mais do que eu, né? Então, assim, essa visão desenvolvimentista que ficou entranhada, né? Ela é uma visão que hoje ela é muito questionada, né? Quem disse que a gente aprende do mais simples para o mais complexo? Às vezes tem uma complexidade no que a gente aprende. O que a gente fala assim, do concreto para o abstrato? A linguagem é a coisa mais abstrata que possa ter. Uma criança saber, né? Tanto que primeiro ela fala tudo é babau. Depois ela vai dizer, quando ela diz cachorro, gato, ela já tem uma complexidade nisso aí, que ela saiu de uma total generalização de 4 patas, né, para uma coisa específica. Então, isso já é abstrato. Aonde que está o concreto? Né? Então, assim, é muito complexa essa discussão, mas a gente tem que entender que as crianças, a escuta das crianças é fundamental para a gente poder dialogar com aquilo que ela sabe, com aquilo que ela é, e fazê-la pensar sobre o que ela pensa. E colocar em movimento os diferentes pensamentos. Por isso que é fundamental a escola, porque não é pensamento único, porque não é a mamãe falando as coisas, porque é outras culturas que a Fernanda falou, é o menino negro que está ali, é o menino que tem 2 mães, é o menino que fala outra língua porque veio de outro lugar. Então, essa diversidade é que vai mostrar, né, o quanto tudo isso pode ser produtivo numa relação, nas interlocuções e relações entre as crianças. Então, é disso que a pré-escola seria um espaço, né, muito propício para o convívio com essa diversidade. E a gente, muitas vezes, quer não, né? A gente já quer dizer o que a criança tem que saber naquela hora, naquele momento. Então, a gente precisa também pensar as crianças de outra forma. Eu penso que essa é uma dos grandes pontos aí de discussão, né? E esse ponto é um ponto que tem também estado nas políticas, né? Como você vê as crianças, como você vê os professores. Né? Se você tem uma fala que o professor não sabe nada, que ele é mal formado, entendeu? Então vamos dar mastigado porque ele não sabe, né? Ele não tem capacidade para leitura. Essa mentalidade do professor não é autor do seu trabalho. Então, é isso que está imperando também. Quer dizer, as pessoas como se elas não fossem autoras do que elas fazem. Né? Então, é um pouco isso, e eu queria terminar, então, agradecendo. E eu tenho lembrado aqui de uma frase já que eu falei do Benjamin, vou falar do Adorno, né? Do Adorno, não, do Gramsci, que ele vai falar, que a gente, nesse momento, a gente tem o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Né? Se a gente for pensar pela razão, a gente vai estar muito pessimista, né? Porque nada na razão nos mostra que alguma coisa vai melhorar. Mas o otimismo da vontade é o que vai nos mover e continuar a luta a cada dia, né, nesse Messias que vem em forma do anticristo. Obrigada. Fernanda. Microfone, Fernanda. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu queria só pontuar que a pobreza, né, de materiais, de propostas pedagógicas para as crianças pequenas da educação infantil também não devem contaminar as crianças do ensino fundamental e vice-versa. Eu acho que a gente precisa pensar a criança como um todo, porque as crianças do ensino fundamental também não merecem, né, um material de péssima qualidade, porque elas continuam crianças, elas continuam trazendo muitas potências, e a despeito do que algumas escolas empobrecedoras, conteudistas, né, pensam, elas acabam subvertendo a ordem, a lógica, enfim. Então, sinto assim, uma necessidade da gente começar a pensar educação infantil e ensino fundamental sem aquilo que o Peter Moss diz, de uma sendo subjugada pela outra, né?
porque o público é criança, e o próprio público criança da educação infantil tem as suas especificidades. A gente não pensa o que pensa para as crianças de 4 e 5, para as crianças de 6 meses, de 1 ano, de 2. Então, a educação infantil ela é muito diversa, também em termos de desenvolvimento, em termos de interações, quais são as interações possíveis, né? As brincadeiras, é tudo muito diferente, não é uma idade que vai determinar essa diferença, mas como o desenvolvimento ele é muito rápido, né? A gente vai ver que, enfim, que é tudo muito diverso, e as crianças do ensino fundamental com 6, 7, 8, 9 anos também não merecem. Depois, assim, que nós tivemos editais do PNLD excelentes, excelentes. Vamos combinar que com livros acessíveis e para professores do Brasil todo. Não é PNLD, não é sinal, né? Não pode ser sinal de... Foram as áreas que sentaram para definir, né, as áreas de português, de matemática, a discussão em torno das questões da quantidade, de números, como é que as crianças aprendem, né, as contagens da matemática, o que tudo mudou tanto, né? E a gente tem materiais muito legais, muito criativos, que diferentes dos caminhos suaves lá da Thalita, dos sonhos lá que já passaram, que viraram pesadelo. Pesadelos, né? Mas a gente hoje tem coisas maravilhosas, gente, porque as editoras foram também sendo formadas por esses editais que trazem concepções, que trazem uma ideia do que deve ser uma sala, uma turma. Então, com ilustrações espetaculares, né? Os ilustradores virando autores, né? As imagens que dizem aspectos que o texto não diz, né? Fazendo réplicas, né? Fazendo réplicas no texto escrito, né? E esse jogo da réplica do texto e da imagem é espetacular. Então, eu quero dizer que não é porque é PNLD que a gente tem um empobrecimento. A gente tem que ver cada edital, e o edital desse governo, como a gente não esperaria que fosse diferente, é muito ruim, não é? É muito ruim. E, assim, em relação às famílias, né, a importância cada vez mais, e essa pandemia está nos dizendo isso, urge a escola pensar as famílias. O que é a escola hoje? Por que a escola... E aí é um assunto totalmente polêmico, mas por que a escola hoje está fechada, enquanto as crianças, filhas de trabalhadores essenciais, estão aonde, vivendo o quê? Né? O Miguel morreu como? O Miguel morreu indo para o trabalho da mãe. Né? Eu estou colando isso, né, da Rita Coelho, que ontem, numa live, né, na UFMG, vai dizer, né, o Miguel ele morreu porque ele não estaria mais seguro na escola. Que escola? É claro que não é para todo mundo, é uma pandemia, o vírus está aí, mas o quanto a educação tem que discutir, não é o amanhã, tem que discutir o hoje também, né? Nós temos que discutir, professores, como é que a gente faz isso na segurança, e isso só pode ser feito com a família. É muito pobre dizer que a família quer dever de casa. É demais. A educação ela estudou muito para não dizer, bom, então venham cá, vamos conversar. O que é dever de casa? Aliás, podem ter vários deveres de casa, né? Vamos olhar pela janela, o que a gente vê, o que a gente faz, né? Tem muitas conversas, né? Então, assim, eu acho que é reduzir demais. E uma outra coisa, eu sou super otimista, tá? Eu já trabalhei, comecei o meu serviço público ainda na ditadura, e lá a gente tentava trabalhar nessas brechas do Estado, como dizia Gramsci. Então, assim, como a gente ainda pode fazer diferente. Não é porque tem esse governo que a gente vai cruzar os braços e esperar
tudo passar, né? Então, nós tivemos o programa, o Pró Infância, que ele é um programa que está aí espalhado em milhares de lugares do Brasil, porque ele tem uma concepção de criança, ele tem uma própria concepção de educação, uma arena no meio, uma arena de encontro, né? Que é de encontro entre as crianças de diferentes cidades e tal. Então, assim, as políticas públicas, elas deixam rastros. É claro que uma má política demora, né? Demora para que esses rastros sejam apagados, mas também vamos lembrar que a gente teve políticas que estão aí materializadas em estruturas físicas, materializadas em formação de professores. É um assunto que a gente não adentrou aqui, o próprio leitura escrita na educação infantil, esse material, essa proposta de formação de professores, ela entrou para professores de pré-escola dentro desse programa, né? E tem professores, tem os fóruns de educação, né, do Rio e do Brasil todo fazendo coisas espetaculares, se mobilizando, isso está produzindo, né? Então, assim, o quanto a gente tem muitos rastros aí de mesmo nesse momento que a razão nos faz pessimista, né? Muitos rastros enfim, coisas que podem ser muito legais, e se nós tivermos uma visão emancipadora, de fato, da educação, nos dá elementos para fazer diferente, a despeito de todo o achatamento que a gente está vivendo, de toda a desqualificação do serviço público, da desqualificação da educação pública. Esse é o momento da gente se unir e não deixar, não só pelo discurso nos contaminar, mas principalmente pelas nossas ações, que precisam ser ações mais dialogadas, né, e de mais respeito com os nossos colegas, de solidariedade e aí de fraternidade, para citar, né, a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né, um pouco assim de esperança para a gente não terminar a live também assim muito de baixo astral. Vamos lá, trabalhando nessas brechas, mostrando assim tudo de bom que foi feito em relação à educação infantil, tudo que se avançou e ainda mais tudo que a gente pode avançar depois que o inferno passar. Fernanda, Patrícia, não tem como agradecer, estou me sentindo assim uma super privilegiada, né? Porque assim, tá fazendo uma live com 2 referências, né? É muito interessante quando a gente passa para o lado de cá e passa a conviver com as pessoas que a gente lê a vida inteira, né? Enfim, muito obrigada até pela disponibilidade de participar desse encontro. Várias pessoas já colocaram, olha, tem que ter outras lives. Porque realmente, né, é uma temática que nos mobiliza, né? Então, eu concordo com isso. Eu queria fazer um comentário que eu penso o seguinte, eu gostaria muito assim, que as práticas da educação infantil, eu sou muito fã dessa etapa, fui professora de educação infantil, né? Gostaria que essas práticas, né, trabalho com as diferentes linguagens, elas influenciassem mais as práticas do ensino fundamental. E avaliação numa perspectiva formativa, né, observação, registro, acompanhamento também. Particularmente, assim, eu acho muito interessante. Tem algumas escolas, inclusive, né, que não partem do princípio de já aplicar a prova logo no início no primeiro ano, ou tem umas até que não aplicam prova no inicial, né, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu gosto de fazer essa defesa pública, né? A gente tem muito a aprender com a educação infantil, né? Eu queria também, assim, além de agradecer, né, eu fico meio híbrida, às vezes eu sou muito pessimista e às vezes eu sou mais otimista, mas eu queria terminar a nossa conversa de hoje com uma poesia do Manuel de Barros. Essa conversa de hoje me lembrou o Manuel de Barros, assim, e que eu acho que tem tudo a ver, né, com esse assunto, né, que, assim, o assunto acaba sendo a questão da alfabetização, né? E o porquê da gente estar defendendo, né, uma perspectiva bem diferente da que está aí como política, né, de alfabetização na educação infantil. Né?
Então, ele fala assim, para a gente terminar, ele fala que o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Eu acho que o nome empobreceu a imagem. Então, acho que assim, o debate é tão complexo e tão legal, né? Que a gente ainda tem muito chão pela frente, né? Acho que tentar usar algum tipo de adjetivo vai empobrecer o debate que a gente teve aqui hoje, tá bom? Eu quero convidar vocês também para o próximo debate, né? Na próxima quarta-feira. Nós vamos discutir a inclusão da educação infantil no SAEB. E também temos duas convidadas muito ilustres. Não que os outros convidados tenham sido, tá? Mas é porque são referências, não são pessoas que eu li muito, então, assim, é uma responsabilidade, né, para a Virgínia. Uma delas é a Maria Tereza Esteban, que foi minha orientadora, tenho uma longa trajetória com ela, e a outra pessoa é a Sandra Záquia, que é da USP, né? Uma vai comentar o assunto, a Sandra, na perspectiva das políticas, e a Tereza na perspectiva da avaliação da aprendizagem. Então, acho que também vai ser um debate bem interessante, né? Convido vocês, duas, e também a todo mundo que está nos assistindo para participar desse encontro. E, enfim, eu espero que vocês tenham curtido, para mim foi maravilhoso. Se cuidem, fiquem em casa, não é uma gripezinha, tá? Eu sei que está um feriado aí, já vi gente viajando no feriado. Por favor, fique em casa, os números são alarmantes, se cuida. Eu tenho muito medo do que virá daqui a 2, 3 semanas, então acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa ficar em casa. Se você tem essa possibilidade, porque eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas se você tem essa possibilidade, fique em casa. Se você precisar sair, se proteja, se cuide, tá bom? Um beijo grande e até a próxima quarta. Breno, tira como é que fala? Um print da gente, né? Tem que registrar esse momento. Espera aí, Breno, a gente tem que fazer uma cara assim, não sair com a boca aberta, aquelas caras esquisitas. Tem que fazer sorrindo. A Patrícia já está sorrindo. Tirou, Breno? Breno, responda. Você tirou o nosso print? Bem, acho que eu tirei também, por via das dúvidas. Um beijo, tá, queridas? Se cuidem. Beijo para todos.